Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir com a nossa viagem pelo livro de Atos. Estamos estudando aqui o livro de Atos no capítulo de número 13 e nós vamos ler dos versículos 16 a 23. Vamos lá? Diz assim, olha, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes encontrou inesperadamente Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Muito bem. Nós estamos aqui na primeira viagem missionária de Paulo, logo depois que João Marcos deserta e retorna a Jerusalém, onde Paulo e Barnabé, eles prosseguem a viagem, chegando até Antioquia da Psídia, completando mais ou menos 160 quilômetros de viagem. Antioquia da Psídia era uma cidade que tinha uma grande comunidade judaica e era um posto militar dos romanos bastante avançado. Aqui começa a se mostrar esta estratégia de Paulo e Barnabé, que estão indo aos sábados, que era o dia das reuniões nas sinagogas, para estarem levando ali o evangelho do Senhor em meio aos judeus, como nós temos visto aqui. Então, eles começam ali então a explanar o seu estudo na Antioquia da Psídia. Como nós lemos aqui neste relato, neste trecho, Paulo ele começa a sua explanação falando a respeito, bem sinteticamente, da história do povo de Israel, e ele começa falando a respeito dos governos de Israel, né, para mostrar que Jesus é o rei de Israel. E aí então ele passa por todos os modos de governo de Israel, aos quais eu vou falar aqui também rapidamente. Quando Deus chama Israel, ele chama para que Israel fosse uma teocracia. Teocracia é um sistema de governo em que o poder político ele se encontra fundamentado no poder religioso. No caso de Israel, em torno da lei de Deus. Mas existiam também outras teocracias, né, em nações ímpias. Neste caso, se acreditava que o governante, ele encarnava, ele assumia uma posição divina como filho dos deuses. Nós vemos exemplo disso no Egito. Faraó era considerado um deus. No Império dos Caldeus, nós vemos que os imperadores, eles buscavam adoração. O Império Romano, onde o imperador também era adorado como uma divindade. Isso é uma teocracia. No caso de Israel, depois desta teocracia, nós vimos aqui, né, que vencidos os 450 anos, Deus então ele faz uma mudança e passa a ser um governo de juízes. Isso mais ou menos de 1390 a 1030 antes de Cristo. Foi o tempo dos juízes, que se caracterizava por uma liderança política, religiosa e militar de um líder
que ele era instruído divinamente por Deus, né? E ele unificava todas as 12 tribos de Israel, as 12 tribos hebreias, principalmente no tempo de guerra. Tivemos 13 juízes, nós vemos aqui no livro dos juízes, foram 13. Foi Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon, Sansão e o último, que foi Samuel, que quando o povo pede a Samuel um rei. Então muda-se novamente o sistema de governo para a monarquia. Nós vemos o princípio da monarquia com os 3 primeiros reis ainda com o reino unificado, que foi Saul, Davi e Salomão. E depois de Salomão, o reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, aonde a capital do Reino do Norte é Samaria e capital do Reino do Sul, Jerusalém. Isso por volta de 930 a.C. Ao fim dos 40 anos do reinado de Salomão, houve uma insurreição aberta na nação e leva ao rompimento das 12 tribos. 10 ficam ao norte e 12 ficam ao sul, né? Que o norte ele recebe o nome de Reino de Israel, Reino do Norte ou Israel, e o Reino do Sul ou Reino de Judá. No Reino de Judá fica somente com 2 tribos, a de Judá e a de Benjamim. O Reino do Norte de Israel, ele durou aproximadamente 200 anos e teve 19 reis. O Reino do Sul, ele durou 400 anos e teve 19 reis também, todos da linhagem de Davi. Nós vemos que o Reino do Norte, ele termina, sucumbe, quando os assírios invadem e acabam, disseminam o Reino do Norte. E a história bíblica, então, do Salvador prossegue através do Reino do Sul, através da linhagem real de Judá, né? Da linhagem de Davi. E é exatamente isso que Paulo começa a mostrar ali naquela comunidade judaica da Antioquia, da Psídia, que Jesus, então, ele é da linhagem real de Judá, de Davi, então ele era o rei esperado de que Deus enviaria para libertar Israel. Muito bem, esta mensagem aos judeus tinha muito sentido. Muito sentido. Para os gentios, nem tanto, né? Tanto que depois nós vamos ver quando Paulo ele muda o seu ministério e vai aos gentios, que a mensagem tem que mudar, porque esta mensagem não faria sentido aos gentios, mas aos judeus sim. Ok? Muito bem, queridos. Nós chegamos aqui então ao fim desse texto de hoje. E amanhã prosseguimos em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz.